E então agora chamar a diretora de serviços da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro, Ana Cerejo, e o Pedro Carvalho para fazer a apresentação que estava prevista agora aqui no programa sobre as obrigações decorrentes dos projetos de investimento dos jovens agricultores no âmbito do PDR. Ana Cerejo, passo a palavra. Obrigado. Muito obrigada ao município do Fundão por nos receber aqui hoje e por aceitar este nosso desafio. Como o Paulo Mornite já disse, estas nossas sessões vêm no âmbito de sessões que temos feito em todas as delegações. Já fizemos em Viseu, já fizemos na Guarda e escolhemos o Fundão como representante do Distrito de Castelo Branco. Iniciamos aqui a minha apresentação em parceria com o Pedro Carvalho. Eu vou estar mais focada nas obrigações e o Pedro nos compromissos. Isto, no fundo, acaba por se interligar tudo, muito umas matérias com as outras. Iniciava agora aqui a nossa apresentação com a passagem do vídeo promocional do PEPAC, que vem muito a propósito das palavras do Sr. Presidente da Câmara do Fundão e que eu pedia se podiam iniciar, por favor. Este é o João e é agricultor. Esta é a Maria e é agricultora. E este é o Fernando e também é agricultor. E isto também é agricultura. Semente a semente. Semear o futuro. Todos trabalham e entregam-se de corpo e alma, todos os dias, para desenvolver uma agricultura com um futuro mais sustentável e mais tecnológico, capaz de preservar a terra, otimizar a produção nacional e gerir melhor os recursos naturais. Agricultura. 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 Uma agricultura mais eficiente, mais rentável e mais justa, também para os agricultores. Esta é a agricultura do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum, a agricultura de Portugal, porque o futuro semeia-se. PEPAC, Plano Estratégico da Política Agrícola Comum. Muito obrigada. Como podemos verificar, temos em média a instalação de 537 jovens agricultores por ano. Esta será uma política pública que será prosseguida no PEPAC. Naturalmente que estes 537 são projetos PDR dos últimos anos. Relativamente ao Distrito de Castelo Branco, nós temos 176 projetos de jovens agricultores, que, no fundo, se fizermos o programa comunitário 2014-2020, dá aproximadamente 40 jovens agricultores por ano, que é considerável. Corresponde um investimento total na região centro, particularizando o Distrito de Castelo Branco, de 46 milhões de investimento total, 31 milhões de investimento elegível e um apoio público de mais de 20 milhões. Portanto, é verdadeiramente considerável. Neste âmbito, podemos dizer que no Distrito de Castelo Branco, as pomoédias e as promóidias são aquelas que maior se destacam, têm uma representatividade superior a 20%, quer seja em número de projetos, quer seja em montante de investimento total ou de investimento elegível e de financiamento público por consequência, naturalmente. Eu estou aqui a tentar segurar o cartaz, mas não está fácil, não é? Porque ele de um lado tem apoio, do outro não. Bem, continuando aqui a minha apresentação, seguidamente ao setor das pomoédias e promóidias, tem na região de Castelo Branco representatividade parte da pecuária, ruminantes, quer sejam ovinos, caprinos ou ovinos caprinos e falta-me bovinos, muito obrigada. Tem uma grande representatividade a seguir às pomoédias e às pronóidias e de seguida a olivicultura também tem uma representatividade considerável. Como vimos no vídeo, sabemos que todos os jovens agricultores, como o João, como a Maria, como o Fernando,
entregam-se de corpo e alma na função de ser jovens agricultores, mas também sabemos, até por uma questão intergeracional, como disse o Sr. Presidente da Câmara do Fundão, que eu própria faço também parte, que eu sou filha de agricultor e, portanto, algum problema? Está-me a dar mais ajuda. Só um bocadinho. Bem, todos nós também já sabemos o âmbito que nos traz aqui, portanto, se isso cair também não é grave, não é? Bem, estava então eu dizendo que, tal como o João, a Maria e o Fernando, todos os jovens agricultores se entregam de corpo e alma, no fundo, quando decidem ser agricultores. Mas também todos sabemos, e eu em particular, porque sou filha de agricultor e, portanto, sei bem o que isso quer dizer, todos sabemos o que é a agricultura e a nuance de ser agricultor, as vicissitudes que ela traz e verdadeiramente todos sabemos que é uma atividade ao ar livre que verdadeiramente não se torna simples para quem executa. Também sabemos que alguns de vós, jovens agricultores, fazem o vosso caminho, naturalmente, e queremos muito, enquanto Drap Centro, dizer-vos que estamos aqui para vos apoiar e para, sempre que necessitarem, recorrerem a nós no sentido de vos esclarecermos de qual as melhores formas de conduzir o processo. Sabemos que a questão é burocrática, sabemos que o desmaterializado trouxe alguns problemas, nomeadamente de gestão. Nós falamos com plataformas, não vemos cara do outro lado. Muitas vezes a forma como as questões colocamos não as expressamos bem e, portanto, as respostas que temos também não são bem aquelas que desejávamos e, nesse sentido, entendemos que este ciclo de seminários para jovens agricultores em particular era muito importante no sentido de vos alertarmos para os pontos críticos e é isso que eu e o colega Pedro Carvalho aqui vamos fazer nesta apresentação. Nós vamos apontar os pontos críticos, aqueles que nós sabemos que por norma os processos têm, ou os projetos têm maiores dificuldades de cumprimento ou onde apresentam maiores, enfim, incumprimentos, digamos assim. Nesse sentido, e passando à apresentação, passo eu ou passam vocês? Passo eu? É só pôr aqui no mais? Só andar para a frente? Não estou a perceber. Dá-me ajuda? Já está. Dizer-vos que esta apresentação tem por objetivo servir de guião, ela vai ficar disponibilizada na página da Drap Centro e, nesse sentido, poderá ser consultada por vós para algumas questões que, eventualmente, não vão ser aqui abordadas. Este primeiro slide, a única questão que eu queria deixar aqui bem clara, que tem criado algumas situações complexas, tem a ver com a gestão direta da exploração. O jovem agricultor tem que fazer a gestão direta da exploração e não pode delegar em ninguém. Ups. É assim, pronto. Pontos críticos e aqueles que, no final desta apresentação, eu gostava que todos os jovens agricultores ficassem com noção que há 3 peças que são fundamentais e que têm que ser sempre, têm que estar sempre presentes na gestão do processo. É o aviso de abertura, porquê? Porque ele tem as regras desse próprio aviso e vai gerir naturalmente toda a parte processual, a decisão de aprovação, que é aquela que, no fundo, corre no sistema de informação do PDR 2020 e tem todas as condições e todos os termos que aquele projeto foi aprovado, e depois termos o termo de aceitação, que já está no sistema de informação do IFAP. Julgo que todos sabem, nós temos 2 sistemas de informação a funcionar nos projetos do PDR 2020, tanto seja o CIPDR na parte dos avisos de abertura, candidaturas e decisão de aprovação, e o termo de aceitação é quando o projeto migra, depois da sua aprovação, migra para o IFAP, onde não é mais do que o contrato de financiamento. E como qualquer contrato, as suas cláusulas têm que ser todas cumpridas até ao final da vigência do projeto. Vamos lá ver se eu agora acerto nisto. Este vamos desistir. Pronto, aqui temos a primeira peça do projeto, do processo. Eu vou passar para este lado, porque o som está bem assim. Posso estar deste lado? Isto do sistema híbrido não é fácil. Sr. Guedes, pode ser? Pronto. Então, continuando na minha exposição e referindo novamente, nós temos
2, 3 pontos críticos. Se contarmos o aviso de abertura, é o terceiro. Isto não dá. Eu tenho aqui. Está aqui, Paulo. Mas prefere que eu fale com este? Sim. Ok. Pronto, peço desculpa. Isto é muita logística. Bem, então, relativamente à decisão de aprovação, está ali espelhado o documento. Há algumas nuances que eu gostava aqui de salientar. Nomeadamente, todas... Isto agora é... Decididamente isto não é para mim. Está aqui. Ok. Pronto. A decisão de aprovação é um documento que é enviado por mail. Todos sabem que o processo é desmaterializado, portanto é enviado por mail, tem as condições de aprovação e os termos de aprovação e tem 2 ou 3 aqui pontos em pormenor que eu queria passar e salientar, uma vez que não temos tempo para, para todo o processo. Ora, olha, eu vou pedir ao Pedro para me passar os slides porque é capaz de ser mais fácil, porque eu não me estou a orientar com isso. Não sou eu? É mesmo o... Ok. Então, neste slide, e aquilo que eu queria chamar a atenção dos... É onde? É aqui? Ah, eu estava a carregar em cima, então deve ser isso. Posso passar para este lado, Sr. Guedes? Pronto, obrigada. Então, na decisão de aprovação, nós temos os critérios de seleção, que não são mais do que o conjunto de regras que servem de suporte à apreciação de uma candidatura, constantes dos anúncios de abertura e que determinam a VGO, e que é muito importante que eles sejam assegurados até ao final da candidatura e da vida útil do projeto. Isto porque, naturalmente, há sanções que são aplicadas e, no limite, até poderão, os projetos poderão deixar de ter elegibilidade se descer a níveis de valia global de operação abaixo de 10. É preciso reter que os critérios de seleção que forem validados à data da análise da candidatura, portanto, quando receberem a decisão de aprovação, aqueles que forem pontuados têm que efetivamente ser cumpridos até ao final da vigência do projeto, e a seguir já vamos ver o que é a vigência do projeto. Como exemplo, temos o modo de produção biológico, o regime de instalação do jovem agricultor, a forma de instalação, os membros da organização de produtores, entre outros. Isto agora... Eu acho que vou chegar ao fim a saber como é que isto funciona. Bem, no fundo, para corroborar o que eu estava a dizer, todos os critérios de seleção que não forem cumpridos, que no fundo depois se vão transformar em condicionantes, e já vamos ver o que é isso, determinam a redução em 25% do apoio. Ou mais determinam menos 25% do apoio público do projeto. Relativamente às condicionantes, que também vêm listadas na decisão de aprovação e que já vamos ver em pormenor, nós temos 2 tipos de condicionantes. Temos as condicionantes ao termo e as condicionantes do termo. As condicionantes ao termo são aquelas que são exigidas de cumprimento até à data da assinatura do contrato. Portanto, à partida não nos vamos preocupar mais com elas, porque quando o projeto migrar para o IFAP para ser contratado, para fazermos o dito contrato de financiamento, estas condicionantes estão cumpridas. Mas, posteriormente, temos as condicionantes do termo de aceitação. E estas condicionantes do termo de aceitação são verificáveis à fase de pagamento, pode ser ao pagamento da despesa ou pode ser à data do último pagamento, como, por exemplo, o REAP. Temos ali outros exemplos. Documento único automóvel, naturalmente, quando eu apresentar a pagamento o trator, é quando eu tenho que cumprir aquela condicionante. A aquisição de plantas em viveirista certificado, quando eu apresentar a pagamento das plantas, eu tenho que garantir que esta condicionante está cumprida. Pode, por favor, abrir-me a hiperligação? E se puder, consegue pôr maior? Esta página... Portanto, isto é um exemplo de uma decisão de aprovação. Podemos descer, por favor? Mais, pode avançar para a segunda página. Ah, posso? Não sei se eu me vou entender com isto.
Olha, vou fazer uma formação só para utilizar esta... Pode descer mais, por favor. Aqui temos os critérios de seleção. Pode parar, por favor. Os critérios de seleção, que são aqueles que, no fundo, acabam por pontuar a VGO, Valia Global de Operação. Isto quer dizer que, neste caso particular, aqueles critérios que foram pontuados, o jovem agricultor tem que garantir que, até ao final da vigência do projeto, estes critérios estão cumpridos, sob pena de ter uma redução de 25% quando um ou mais critérios não são cumpridos, mas há uma nuance muito importante que tem a ver de quando os critérios determinam uma VGO abaixo de 10. Ou seja, quando o projeto foi contratado, eu começo a executar o projeto, em determinada altura, avise-me se faz favor, em determinada altura não cumpro algumas das condições que me responsabilizei, se por acaso a VGO que for verificável à data do último pedido de pagamento for inferior a 10, o projeto perde elegibilidade e vão ter que devolver todo o dinheiro público que já receberam. Portanto, os critérios de seleção são efetivamente um dos pontos que devem ter sempre presentes. A decisão de aprovação deve ser consultada com regularidade pelo jovem agricultor para que o projeto, na sua tramitação, corra sem precalços. Se continuarmos para baixo, por favor, onde disser condicionantes. Estes são os detalhes dos critérios de seleção. Todas estas fundamentações que estão na decisão de aprovação devem ser por vós perfeitamente apreciadas e, se houver dúvidas, por favor, contactem-nos para que nós possamos verdadeiramente clarificar o que é que aquilo quer dizer. Desce, por favor, até aparecer condicionante. Mais para baixo? Mais? Então é na outra página. No meu corre todo seguido. Critérios de seleção, isso é tudo critérios de seleção. Continue, por favor. Acesso à terra. Mais para baixo. Fundamentação dos critérios. Também convém que tudo aquilo seja perfeitamente analisado por vós e sempre que haja dúvidas, peçam-nos clarificação. Condicionantes, um pouco mais para baixo. Estas são as condicionantes ao termo de aceitação deste projeto em particular. Portanto, este projeto só transitou para o sistema informático do IFAP quando estas condicionantes ao termo estão cumpridas. E, portanto, elas não são preocupantes, uma vez que o projeto nunca será contratado enquanto elas não estiverem cumpridas, mas depois temos as condicionantes do termo de aceitação. Pode descer um pouco, por favor? E lá está novamente a apresentação do DUC como exemplo, o licenciamento pecuário e têm também a fase, isto é, ao pagamento, quando eu apresento o trator a pagamento, eu tenho que apresentar o DUC. O licenciamento pecuário, eu no último pedido de pagamento tenho que ter o REAP validado e atualizado, sob pena de o projeto não poder fechar. Pode fechar e continuamos a apresentação, por favor. Está condicionado no tempo, eu já não demoro muito mais. Pode seguir, por favor, este já estava. Esta é outra peça processual que eu dizia que têm que ter sempre presente, é o termo de aceitação. Este é o verdadeiro contrato de financiamento que cada um de vós, jovem agricultor, faz com a administração pública. Neste documento que eu peço para terem atenção é o NIB, a conta específica do projeto. Só se pode utilizar uma conta, sob pena das despesas não serem autorizadas. E o que é que temos aqui mais que tem que ser? Temos novamente as condicionantes, mas isso já falamos delas, só as do termo, naturalmente, que as ao termo já ficaram lá atrás. E temos aqui outra coisa muito importante, que é os prazos de execução do projeto, que estão na segunda folha, na primeira coluna, e que já vamos falar mais à frente. Pode continuar. Prazos de execução do projeto, só temos mais 2 slides, este e outro. Os restantes depois não vou precisar, está bem? Tentamos fazer aqui uma linha do tempo do projeto. Portanto, o seu início, a aprovação já ficou lá para trás. Temos o termo de aceitação, é o início. Temos 6 meses para apresentar o primeiro pedido de pagamento e vincular o início do projeto. Isto é muito importante. A maioria de vocês, se calhar, já passou por aqui. De qualquer das formas, pode haver potenciais interessados e ainda estamos a analisar projetos de jovens agricultores, portanto, isto ainda se torna relevante.
há obrigatoriedade de apresentar um pedido de pagamento nos primeiros 6 meses a seguir ao termo de aceitação. Porquê? Porque é isso que vai vincular o meu interesse pelo projeto. Se eu não apresentar um pedido de pagamento nos primeiros 6 meses, com despesa efetiva, o que é que pode acontecer? Pode acontecer que a decisão possa ser anulada e o projeto cai. Naturalmente que isto não acontece no imediato, há sempre uma comunicação, chamamos nós a Operação Limpeza, mas é um prazo que há que terem atenção. Posteriormente a esses 6 meses, temos 24 meses para a execução do projeto, puro e duro, com vários pedidos de pagamento que podem, com regularidade, ir apresentando, e depois temos também, que não podemos deixar aqui de relevar, a questão da vigência do projeto. O projeto não termina quando eu termino, quando a execução física e financeira termina. A execução física e financeira termina ao fim de 24 meses, se não houver prorrogações, mas o projeto fica vigente durante 5 anos. E durante estes 5 anos eu tenho que cumprir tudo. Eu tenho que cumprir os critérios de seleção, eu tenho que cumprir os condicionantes, eu tenho que cumprir tudo aquilo que está espelhado na decisão de aprovação e no termo de decisão. Por isso é que eu digo que são as duas peças processuais importantíssimas a acrescer ao aviso de abertura. Passo aos restantes, por favor. Este pare só um bocadinho. Todos nós sabemos que os projetos, mesmo os de construção, quando fazemos uma casa, a casa não fica como estava no projeto, e nos projetos agrícolas, muito mais por vicissitudes várias, as operações devem ser sempre executadas no termos e nas condições aprovados, mas existem situações imponderáveis que nos levam a, naturalmente, enquanto administração pública, a autorizar algumas alterações. E as alterações podem ser, tipos de pedidos de alteração podem ser subjetivos, com alteração de titularidade ou alteração de estrutura societária, físico-financeiros, alteração de localização ou de investimentos e alteração de datas de execução. Agora é que pode passar, eu já lhe digo qual é que quero. Este fica como guião, a seguir. Este também, este também. Este também, só preciso deste. Este, no fundo, faz o resumo dos anteriores e o Paulo já me está ali a chamar a atenção, que já estou, mas é o último, prometo. Este slide pretende refletir e espelhar quais é que são as alterações que nós podemos fazer quando estamos a executar um projeto. Temos alterações dentro do prazo, portanto, dentro dos 24 meses que há pouco falei, e temos alterações subjetivos, portanto, os pautos subjetivos, que nós chamamos pedidos de alteração, nós chamamos pautos. Os pautos subjetivos de titularidade e estrutura societária não têm restrições, em qualquer altura podem ser apresentados, mas depois temos os datas e os físico-financeiros, portanto, datas início e fim, físico-financeiros, os de localização ou de investimento. E, nesse sentido, nós podemos apresentar 2 pautos, desde que seja dentro dos 24 meses, e um pauto excepcional se for depois do prazo. Há aqui uma nuance que é, aqueles 2 pautos que estão dentro do prazo transformam-se em pauto excepcional se eu deixar passar os 24 meses. Portanto, isto é muito importante. Se eu deixo passar os 24 meses, já só tenho uma possibilidade de alterar. A administração pública já não me autoriza mais alteração nenhuma. Paralelamente a esta possibilidade, eu tenho também, aí só para conclusão do projeto, eu tenho, portanto, os primeiros que eu acabei de referir são, as regras estão vertidas na OTG 9 de 2018 e correm no sistema informático do PDR 2020, enquanto os restantes que eu ia falar a seguir só servem para a conclusão do projeto, correm no sistema informático do IFAP. E o que é que são? Eles não são pautos, não são propriamente alterações. São ferramentas que a administração pública encontrou para que os senhores jovens agricultores e não jovens possam encerrar os seus projetos. Naturalmente que a nós, a administração pública, interessa-nos que efetivamente os projetos decorram sempre na maior normalidade, mas não é por meia dúzia de meses que os projetos vão entrar em cumprimento e não vão ser fechados. Nesse sentido, há estas 2 ferramentas, portanto, dentro do prazo, que são as que estão a azul, dentro do prazo não se aplica. Após o prazo, eu tenho a possibilidade de pedir 6 meses para além da data dos 24 meses, que falamos lá atrás, da linha do tempo. Posso pedir mais 6 meses no sistema de informação do IFAP, que podem ter despesa, e acrescendo a este, tenho ali mais 6 meses Covid, porque ainda está, mas presume-se que em breve estes 6 meses sejam anulados,
porque foi na altura de Covid que se colocaram 6 mais 6 para encerramento dos projetos. Nuance, portanto, estes 6 meses, mais 6 ainda, atualmente, têm a possibilidade de acomodar despesa. Portanto, eu posso ter despesa feita naqueles 6 meses, sendo que depois tenho mais 3 meses para apresentar o pedido de pagamento. Na última coluna, é uma situação um pouco diferente, é uma situação em que eu tenho a execução física e financeira toda concluída, mas, por exemplo, o REAP não foi emitido. Eu tenho o projeto todo, em termos de investimento, está tudo concluído, mas falta uma licença REAP e, portanto, sendo uma condicionante ao último pagamento, a administração pública não pode pagar. Nesse sentido, o projeto não entra em cumprimento, mas quando quiserem submeter o último pedido de pagamento, o sistema do IFAP não vai permitir e o que vocês vão ter que fazer é um e-mail ao Infopagamento solicitando que o sistema vos permita apresentar o pedido de pagamento e, portanto, isso acontece, mas sem acomodar despesa. Portanto, isto é com a despesa feita nos 24 meses. Com a decisão de aprovação e o termo de aceitação mais ou menos calculizado, passava ao Pedro Carvalho para a questão do IFAP. Bom, já dá para ver que, apesar disto ter sido apresentado em tons de rosa, não é propriamente uma matéria muito simples, nem muito atraente, quando comparado com até alguma complexidade agrícola. Vamos para o Pedro para nos ajudar a transmitir também brevemente alguns dos pontos mais essenciais a terem atenção nas operações de investimento. Olá, boa tarde. Eu ia pegar aqui na continuação da apresentação, mas também não estou a conseguir. Sim, afinal somos... Eu acho que o problema não era mesmo disto. É só fazer para baixo. Apesar de Ana Cereiros ter feito a apresentação desta matéria de uma forma condensada, uma das vantagens destes encontros é também saberem que todas estas situações podem ser vistas com mais atenção presencialmente, junto dos serviços de proximidade da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro, bem como no sistema, deixando aqui em relevo os 2 pontos que foram mais focados, isto é, terem atenção ao termo de aceitação, às condicionantes e aos critérios de seleção. Ter presente este papel que agora fica disponível do ponto de vista informático e que o mesmo representa um contrato com obrigações e, portanto, talvez seja dos documentos a ter mais presente ao longo do investimento, desde logo após o momento da aprovação, mas também acompanhando a execução do mesmo para chegar a tempo de cumprir todas as condicionantes e os critérios, alguns deles que não são passíveis de alcançar se o momento já passou. E, portanto, a importância, número 1, de ter presente este termo de aceitação. Eu não sei se, entretanto, já temos o Pedro com a apresentação. Estamos aqui a tentar resolver a chegar e colocar... Ora, acho que sim. Pronto, eu vou tentar ser o mais sucinto possível, uma vez que acho que o tempo já está todo gasto, não é? Então, já a engenheira Ana falou da parte da análise da candidatura e agora interessa falar um bocadinho da parte do pagamento, que é quando o dinheiro chega ao agricultor, isto é que no fundo deve ser a preocupação, não é? Então, essencialmente a candidatura de jovem agricultor, chegando à parte do IFAP, separa-se em 2, onde é feito o pagamento da parte de prémio e feito depois o pagamento da parte de despesa numa forma totalmente paralela. A primeira coisa que o jovem tem que ter a noção é, logo à cabeça, o projeto acabou de ser aprovado e ele pode desde logo ao fim de 2 ou 3 dias apresentar-nos um pedido de pagamento para pagarmos 80% da primeira tranche do prémio. E aqui já deve dar para iniciar os investimentos, começa a fazer a aquisição de algumas alfaias, etc. E na parte de prémio vamos reservar 20% para o final. De forma paralela temos a parte da despesa, em que aí o agricultor vai submetendo, vai adquirindo os equipamentos, faz a plantação, é emitida a fatura, ele paga, guarda tudo e apresenta a pagamento e nós vamos assim, consoante os pagamentos que são apresentados do lado do IFAP,
vamos liquidando a taxa de apoio correspondente. Isto pode acontecer até 5 vezes, portanto podem apresentar 5 pedidos de pagamento, o que normalmente dá margem para que todo o processo seja concluído no prazo que está estipulado. Este prazo, como estávamos ali a ver, tem que ser feito através dos 5 pedidos de pagamento no prazo de 2 anos. Sendo que isto sendo agricultura, há sempre imponderáveis e, portanto, estes 2 anos podem precisar de mais 3 meses ou de mais 6 meses. No fundo, a mensagem que tem que passar é contactem a Direção Regional sempre que haja alguma situação que saia fora do normal. E nós cá estaremos para ajudar a tentar chegar a algum entendimento, ver dentro dos normativos que estão estabelecidos o que é que se pode fazer. Portanto, os pagamentos são apresentados do lado do IFAP, têm que ser com base nas despesas que já realizaram e pagaram, sendo que há também a possibilidade de fazer um pedido de adiantamento mediante a apresentação de garantia bancária logo no início, podem ir até 50% do valor da despesa pública aprovada, isto para quem não tem de todo liquidez inicial e, portanto, pode ser um recurso que o jovem pode recorrer. Na parte da despesa também implica a reserva de 20% da despesa aprovada para o final e pode fazer os tais 5 pedidos de pagamento. No fundo, nós vamos disponibilizar a apresentação e, portanto, qualquer dúvida depois nós também estamos disponíveis para esclarecer. Queríamos só deixar aqui a nota de algumas obrigações, sobretudo as principais, que têm que ser mantidas até ao fim do projeto. Desde logo, manter a atividade. Não pode receber o apoio e depois, a meio, decidir encerrar a atividade. Portanto, isto tem tudo uma penalização. Há uma série de vistorias que podem ser feitas neste período de 5 anos. Portanto, a atividade tem que se manter aberta. Tem que, dentro do possível, tentar concluir o investimento no prazo dos 2 anos a que se comprometeu. Portanto, convém já ter uma ideia de quando é que vai fazer. Pensar, é a altura de fazer a plantação, então tenho que fazer já isto e depois guardar o resto do investimento para mais tarde. Tentar fazer a gestão do dinheiro em função disso. Não pode começar a exercer continuar a exercer a atividade fora da lei, portanto tem que manter todas as condições legais necessárias. Estou a utilizar uma fonte de água, tenho que ter o licenciamento do poço. Tenho animais, tenho que pedir o licenciamento pecuário. Tenho construções, tem que haver uma licença de construção associada. Tudo isto, com base na planificação que vocês vão fazendo, deve estar contemplado logo no início. Daí ser muito importante ver o termo de aceitação e ver desde logo quais são as condicionantes que vamos ter que cumprir até ao final. Porque, sobretudo, estando dependente da administração pública, há sempre processos mais morosos que podem implicar aqui mais tempo, como é o caso do licenciamento das construções, como certamente sabe. De resto, são coisas mais ou menos simples, que acho que é fácil de perceber. Permitir o acesso à exploração. Quando nós queremos fazer uma vistoria, tem que ser dado o acesso, para podermos ver os investimentos que foram realizados. Tem que manter toda a documentação do processo, tem que ter... Sugerimos até que façam um dossiê. Normalmente as entidades consultoras tratam dessa parte da papelada, uma vez que o agricultor devia se focar na agricultura. E por falar nisto, e estávamos aqui no domínio dos jovens agricultores, a formação. Já se falou aqui daqueles que já trazem formação das gerações anteriores, mas lamentavelmente nós precisamos do papel. E, portanto, tem que nos mostrar um papel em como tem formação adequada. Seja ela formação universitária, na área da agricultura, seja ela da formação do âmbito do PRODER. Mais uma vez, quaisquer questões que tenham esse nível, contactem-nos e tentaremos explicar da melhor forma o que é necessário. De uma forma geral, já excedi o tempo, não é, Paulo? Já Sim. Estou. Muito bem. Então pronto, vamos disponibilizar estes slides, só deixar aqui a imagem final da publicitação dos apoios. Para quem tem investimentos acima de 50.000 euros, tem que deixar a placa e só mais um bocadinho para deixar a mesma mensagem, por favor, contactem-nos. Qualquer coisa dos projetos, nós estamos lá para ajudar, seja por e-mail, seja por telefone, seja comigo, que eu estou a trabalhar na Guarda em Castelo Branco, ou qualquer um dos colegas, estamos ao serviço da população. E acho que essa mensagem é muito importante que passe para que os vossos projetos e o nosso trabalho consigam fluir da melhor forma possível em entreajuda. E agradecer a vossa presença. Obrigado. Muito obrigado, Pedro.